Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos nesse momento, muita luz para a sua vida, que o Espírito do nosso Senhor ele venha abençoar verdadeiramente a sua casa, a sua família, que a presença do Altíssimo ela possa blindar sua alma e protegendo você de toda cilada maligna das trevas, tá certo? Eu até gostaria que você já curtisse esse vídeo, já deixasse o seu like, o seu joinha e também se inscrevesse no nosso canal, pois diariamente nós estaremos assumindo esse compromisso de estar postando mensagens, fazendo orações, para que Deus então possa lhe abençoar, para que o Espírito do nosso Senhor ele possa entrar com providência na sua vida e transformar toda e qualquer situação, até porque a mensagem que vai ser falada no dia de hoje é justamente sobre o poder que há na oração. Então, antes de nós entrarmos nessa meditação, se inscreva no nosso canal, aí embaixo do vídeo tem uma tarjeta vermelha escrito inscrever-se, você clica nela e logo depois vai aparecer um sino, você clica sobre esse sino e logo depois estará escrito todas, você clica em todas para que todas as mensagens que aqui nós colocarmos você possa estar recebendo, tanto no seu computador, no seu tablet ou também no seu smartphone, que é o seu telefone celular, tá bom? Agora eu quero trazer com você, para você, uma reflexão que fala sobre a importância da oração. Lá no livro de Atos capítulo 12, depois você pode até acompanhar, a Bíblia fala que houve uma grande perseguição contra os cristãos, pois depois que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida, aquele que se despojou da sua glória para dar a sua vida por nós, depois que ele morreu, houve uma grande perseguição contra os cristãos da época, contra os seguidores de Cristo, contra aqueles que viviam a fé na palavra do nosso Senhor. E a Bíblia diz que o rei Herodes, naquela altura, ele se levantou e ele matou Tiago, o apóstolo Tiago, que era um homem de Deus, um homem que vivia na justiça, mas mesmo vivendo na justiça, ele passou por muitas circunstâncias contrárias, mas é óbvio que tudo é debaixo da proteção, debaixo da direção e debaixo da vontade permissiva do nosso Criador. E ele morreu. O apóstolo Tiago, ele foi o segundo mártir, né, a morrer pela causa da fé no Senhor Jesus. E por não bastar esse rei Herodes, que era a personificação do próprio diabo na terra, era uma pessoa má, uma pessoa que se achava o maioral, uma pessoa que acreditava ser ele o próprio Deus. Essa que é a realidade, verdade seja dita. E a Bíblia fala que ele, por não bastar matando Tiago e maltratando muitos da igreja, a Bíblia diz que ele mandou prender Pedro para crucificá-lo, para matá-lo, de igual modo, assim como fez com o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, a Bíblia ela nos mostra que ele morreu em praça pública, ok? Ele morreu em praça pública. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Pedro ele foi preso. E nessa situação, dentro de um cárcere fortemente protegido, um cárcere de altíssima proteção, não havia como ele fugir. Pela ótica humana, Pedro estava encurralado, Pedro estava em uma situação precária, difícil de mudança ou de reversão. Mas o que me chama a atenção é que enquanto Pedro estava dentro daquele cárcere, a Bíblia diz que a igreja orava. A igreja incessantemente, eles oravam a fim de Deus livrar a Pedro. E a Bíblia fala que de tanta oração, que de tanta fé, que os cristãos colocaram em prática, o Todo-Poderoso, ele desceu. Ele mandou um anjo. Então você vê que a oração, ela tem esse poder de fazer com que o anjo desça. E a Bíblia fala que o anjo desceu por causa das orações, das intercessões pela vida de Pedro,
porque a igreja ela estava inconformada com aquilo, até porque Pedro não havia feito nada de errado, mas a igreja orava, a igreja não aceitou aquela situação. Muito pelo contrário, eles partiram em busca do milagre, foram até Deus, e a Bíblia diz que naquela mesma noite, olha que coisa interessante, hein? Na mesma noite, o Todo-Poderoso enviou apenas um anjo, que o livrou daquela cadeia, que o tirou daquela situação. E o que isso nos dá a entender no dia de hoje? Isso nos dá a entender que a oração é a única arma que Deus nos deu para destruir, para desfazer tudo aquilo que o mal ele tem tentado fazer contra a nossa vida. Talvez você esteja agora vivendo um momento delicado, um momento de injustiça, um momento de perdas, de danos, um momento de escassez. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo ou passando. Talvez não é de hoje esse problema, talvez seja um problema antigo que você tem vivido, mas Deus está dizendo que a oração incessante a Ele, ou seja, a oração ela tem que ter ação completa, porque muitos são aqueles que até começam bem, mas não vão até o fim, e aí que mora o perigo, aí que mora o problema, porque Deus ele vai honrar aqueles cujo coração é totalmente dele, aqueles cujo propósito é firme. Então nós temos que ter um propósito de oração firme. Em outras palavras, só iremos parar de orar depois que a bênção se concretizar em nossas vidas. Por isso, eu quero realizar uma oração por você. Eu quero clamar a Deus por você. Todo santo dia eu estarei aqui nesse mesmo canal do YouTube, Bispo Iago Pereira, estarei clamando a Deus pela sua vida. Por isso é muito interessante que você compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conheça, que está vivendo algum momento delicado, alguma situação crítica, caótica. Ela não sabe mais o que fazer, mas Deus está nos dando hoje a direção devida, que na oração tudo é resolvido. E o mesmo anjo que Deus enviou para livrar Pedro, Deus vai enviar esse anjo hoje. E nessa noite, o Todo-Poderoso, ele vai te abençoar, tá certo? Então fecha os teus olhos, vamos falar com Deus, porque é momento de oração. Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai, meu Deus, eu oro por esta criatura, por esta senhora, por este senhor, por este jovem, por esta jovem, que nesse momento recebe essa oração. O Senhor sabe, meu Deus, que existem pessoas que estão vivendo um momento muito delicado, assim como Pedro. Pedro estava em uma situação difícil. Quem poderia livrar Pedro? Quem poderia tirar Pedro daquela cadeia, daquele cárcere, meu Pai? A não ser o Senhor? Mas a Tua palavra, ela nos mostra dizendo, no livro de Atos, capítulo 12, a Tua palavra nos diz que a igreja orava, a igreja clamava, a igreja não aceitou, a igreja não se conformou com aquilo muito. Pelo contrário, a igreja orou, a igreja clamou a Ti, meu Pai. E a Tua palavra nos mostra que, por meio da oração, o anjo desceu para livrar aquele homem que estava sendo injustiçado. Então eu peço a Ti agora, meu Pai, vai de encontro a esta criatura, vai de encontro a essa alma que está aflita, essa pessoa que está encurralada diante de uma doença incurável, uma doença que tem progredido dia após dia, tem se alastrado, meu Pai. Envia o Teu anjo, envia o Teu poder agora para desfazer as trevas, para curar o Teu povo e para libertar esta criatura. Meu Deus, eu profetizo sobre ela saúde. Eu profetizo que portas venham se abrir, assim como as portas daquele cárcere se abriram para que Pedro pudesse sair, então que muitas portas venham se abrir nesse momento em favor do Teu povo. É isso que eu declaro, eu profetizo isso. Se você crê nesta oração, diga: eu tomo posse do meu milagre e da minha vitória. E aquele que crê, diga amém, graças a Deus. Então,
essa é a minha fé. A ordem de Deus é para nós orarmos. Não pare, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque o Todo-Poderoso, Ele está hoje nos dando essa devida orientação para que nós venhamos a orar, porque na oração tudo se resolve, tá certo? Então, mais uma vez, clique no gostei, ok? Para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e possa então estar enviando para mais pessoas. Inclusive tem também aí abaixo do vídeo uma opção escrita compartilhar, que é uma seta, né? E você pode estar clicando aí, compartilhando com pessoas, mandando no grupo de WhatsApps, em grupos que você faz parte do Telegram. Então envie para essas pessoas, porque eu creio que essa oração fez Deus se manifestar, tá certo? E se você crê, faça isso. Inscreva no nosso canal, ative as notificações, todas as notificações, e Deus certamente Ele vai lhe abençoar, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.